Então, pessoal, agora nós vamos falar novamente da segunda lei de Newton, a nossa parte 2 do nosso estudo, né, sobre dinâmica, só que dinâmica tratando do caso particular da segunda lei de Newton, e vamos falar sobre o sistema de corpos acoplados, tá ok? Então, vamos avançar o conteúdo, tá lá, ó. Sistema de corpos acoplados. Como vamos resolver um caso desse? Fenelon, como é que vamos fazer, professor? Fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema. Só que existem duas maneiras de resolver ele. Duas maneiras, se a questão me pedir apenas para calcular a aceleração, é mole. Eu considero esses três corpos como fossem apenas um corpo, cuja massa, então a massa deste corpo único, obviamente nós sabemos que seria então a soma das massas, MP mais MQ mais MR. Tudo bem? Entenderam isso? Aplicando a segunda lei de Newton, nós teríamos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei. A força resultante aqui seria a soma das forças dinâmicas, a soma das forças que apontam na mesma direção do movimento. Aqui eu só tenho uma única força visível que aponta na direção do movimento, que é a força F. Obviamente, desconsiderando atrito, tá bom, pessoal? Estou desconsiderando as forças dissipativas. Então, F. Então, F é igual, abre parênteses, MP mais MQ mais MR. Olha lá que beleza, vezes a aceleração. Passo as massas para lá, eu chego à conclusão que a aceleração do sistema vai ser F dividido por MP mais MQ mais MR. Pronto. Aí eu teria já com vocês a massa somada, que é a massa total, e a aceleração do conjunto é dada pela força F dividido pela soma das massas. Está ok para todo mundo? Então ficou mais fácil assim, né? Vamos agora aqui para o caso geralzão. É quando nós podemos, então, aqui calcular a força que o bloco Q faz sobre o bloco R, que o bloco P faz sobre o bloco Q. Perceba que P é ele que empurra o corpo Q. Ele empurra. E para ele empurrar o corpo Q, porque existe uma força intrínseca aqui dentro, que é uma força de contato, vocês já conhecem, né? Essa força de contato de superfície é normal. Só que nós não vamos chamar de normal, vamos chamar de Fzinho, tá bom? Então existe uma força que o corpo P faz sobre Q. Obviamente, se P empurra Q, Q reage e faz uma força sobre P. Beleza? Q também é o Q que empurra o R. R reage e empurra aqui no sentido contrário. Beleza. Então, a forma mais geral de resolver essa questão, para poder tirar qualquer dúvida, para responder qualquer pergunta que seja feita acerca disso, seria, então, fazer o diagrama do corpo livre. É quando você pega então, cada corpo em questão, separa ele dos demais e anota todas as forças que atuam neste corpo. Então, o nosso corpo P aqui, ó, gente, ó, eu tenho a força F, tá lá, a força F. Eu tenho a força Fzinho. Que força é essa Fzinho? Opa, voltamos. Que força é essa Fzinho? Fzinho é uma reação. Que reação é essa? Ué, o corpo P, vou ter que desenhar outro corpo para vocês entenderem. Ó. O corpo P, ele empurra o corpo Q, certo? Uma força aqui, ó, que é chamada de Fzinho. Se ele empurra o corpo Q para a direita, o corpo Q reage e empurra o corpo P para a esquerda. Entenderam? Porque existe Fzinho então para a esquerda. Lembrando que a direção aqui de Fzinho é horizontal, gente. Direção horizontal. Ok? Direção de Fzão horizontal. Existem outras forças que atuam em P? Claro que existem outras forças. Existe a força peso. Peso do corpo P. Cuidado, tem que especificar, tá? Então aqui, ó. Peso do corpo P. Tá lá. Se o corpo P está apoiado em uma superfície, então a superfície também exerce força no corpo P. Existe a normal do corpo P. Ah lá que beleza? Todas as forças que atuam em P. Como já falei no início que não vai haver atrito, então nós vamos colocar a Fátima. A força Fzinho empurra o corpo Q.
No corpo Q, nós sabemos automaticamente que existe o peso dele, concorda? Então, aqui é o peso do corpo Q, tá lá. Existe também, então, galera, ó, a normal, porque está encostado na superfície do corpo Q. O corpo Q, ele empurra o corpo R, concorda comigo? O Q empurra R. Se Q empurra R, significa dizer que existe uma forçazinha aqui, ó, uma Fzinha aqui, ó. Só que se eu colocar a mesma letra, deu ruim. Não pode ser a mesma letra. Aqui, então, vai entrar o número 1, Fzinho 1, Fzinho 1. Se fossem só 2 blocos, seria só F. Mas como são 3 corpos, Fzinho 1 é uma força que interage entre P e Q, e Fzinho 2 é a força que vai estar agindo entre Q e R. Tá lá, ó. Ok? QR. No corpo Q, vocês têm, então, peso de R e você tem o normal de R. Existe outra força que atua em R? Existe aqui alguma força do lado, aqui, ó, do lado direito? Não existe. Então, encerramos o conjunto de forças do corpo R. Temos, então, o conjunto de forças do corpo Q, o conjunto de forças do corpo P. Em muitas questões, por exemplo, discursivas, quando o aluno coloca, então, o diagrama do corpo livre, diagrama de forças, né, o professor já considera alguns décimos aí para o aluno, né, como uma consideração, porque ele entende o que está fazendo. Olha lá, temos 4 forças atuando em P, 4 forças atuando em Q, e temos 3 forças atuando em R. Tá ok? Queridos, uma vez que nós fizemos, então, o diagrama do corpo livre, eu posso escrever a segunda lei de Newton para cada corpo isolado. Então, olha só, eu vou pegar o corpo P, aqui é o corpo P, vou botar 2 pontos para saber que é P, tá bom? Preciso escrever corpo P, eu vou escrever para você, ó, corpo P. Segunda lei de Newton para ele, força resultante é somar forças. Obviamente, como o Fzão está no sentido contrário, tá, e Fzinho tem sentidos contrários, eu vou adotar como positivo a que tem uma maior intensidade. Obviamente, tudo que estiver indo para a direita no nosso sistema leva sinal de mais, tá ok? Lembrando que as forças que entram na segunda lei de Newton são as forças na mesma direção do movimento do corpo. Então, Fzão menos Fzinho 1. Tá lá, ó. Fzão menos Fzinho 1. É o corpo P que tem essas forças na mesma direção. Massa de P vezes aceleração. Olha lá que show. Vamos para o próximo corpo agora. Corpo Q. No corpo Q, nós temos 2 forças também. Só que aqui vai ser Fzinho positivo e F2 negativo. Então, eu vou somá-las. Está lá, ó. Fzinho 1 menos Fzinho 2 é igual a massa de Q vezes aceleração. Ok? E o último corpo, corpo C, vou escrever aqui, ó. Perdão, corpo R, corpo C. Estou acostumado a colocar ABC, aí já viu, né? Olha lá, o corpo R só tem uma força na direção do movimento, então F2. F2 é igual a massa do corpo R vezes a aceleração. Gente, olha só então que legal. Isso é um sistema de equações, ok? Lineares. Isso aqui nós já aprendemos na matemática. Eu somo tudo que está do lado esquerdo com tudo que está do lado direito. Quando eu faço isso, eu percebo que menos F1 com F1 vai ser cortado. Estou somando tudo. Menos F2 com F2 será cortado também. E no final chego à brilhante conclusão que F é igual a MP mais MR mais MQ vezes A. Acho que isso aqui poderia ficar um pouquinho melhor, né? Vou pegar a borracha aqui. Vou apagar aqui o finalzinho, ó. Vou botar na ordem, tá? Propósito, só para ficar legal. Tá aqui, ó. MQ, MR. Perceba, é a mesma resposta daquele cara lá. Viu como é que funciona? Vamos colocar uma caneta aqui azul só para poder colocar em evidência. Ah, Fenelon, para que eu vou fazer isso aqui tudo se eu posso fazer de maneira mais rápida? Vou explicar por quê mais uma vez. Porque quando ele pedir qual é a força que o corpo Q, aqui o corpo Q, ó, faz sobre R,
Qual é a força que esse cara foi sobre R? Nós já demos nomes para esta força. O nome desta força é F2 aqui, ó. A força F2 é o corpo Q empurrando o R. E eu tenho uma fórmula para ela. Aqui é a fórmula, ó. Aqui é a fórmula, ó. Aqui é a fórmula que eu tenho para ela, ó. A aceleração já foi calculada. Pego o valor que eu calculei, jogo nesta fórmula para A massa do R foi dado, multiplico os dois e calculo a força que o corpo Q faz sobre o corpo R. Entenderam? Ok? Se eu quiser calcular a força que o corpo P faz sobre o corpo Q, basta eu calcular o F1. Então eu uso essa fórmula ou uso essa fórmula de baixo. Tudo bem, pessoal? Então esse é um exercício maneiro, né? Legal, é interessante ver como é que se resolve, tá ok? Então vale a pena repetir, voltar ao vídeo, travar, verificar se você sabe fazer sozinho, tá ok? Vamos avançar então aqui no nosso slide. Olha só um exercício na prática agora, na íntegra. Vamos resolver um exercício juntos. Uma força da intensidade de 20 newtons atua sobre os blocos A e B de massas MA 3 kg e MB 1 kg, como mostra a figura. 3 kg e 1 kg, não 3 kg e 1 kg. Quilo é multiplicador de 1000. Então, quando eu vejo esse símbolo K, quer dizer que eu estou multiplicando alguma coisa por 1000. Sim, é isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, é 3.000 gramas. Só que a unidade de massa no sistema internacional é quilograma. Então, não vamos converter nada, vamos deixar em quilograma, ok? Então, tá lá, eu tenho dois blocos apenas. A superfície sobre a qual desliza o conjunto é horizontal, sem atrito. Fantástico, não tem atrito. Ó. Isso aqui é uma informação importante para a gente. Sem atrito. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Letra A intensidade da força que A aplica em B. Olha lá, nosso problema. Ele quer a força que está aqui dentro. Ó. Força que A aplica em B. Ou seja, a força que o A faz empurrando o B. Tá ok? É o Fzinho. Lembra disso? Do Fzinho? Então, Fzinho. Depois ele quer a intensidade da força que B aplica em A. Aí eu não preciso. Porque a letra A e a letra B são iguais. Porque a força que A faz em B tem que ser igual à força que B faz em A. Isso aí é ação e reação, terceira lei de Newton. Ok? Para toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. É o enunciado da terceira lei. Então, a ação que A faz sobre B, empurrando B, gera uma reação. B reage e empurra A no sentido contrário, ok? Com a mesma intensidade. Então, estas duas perguntas, elas têm a mesma resposta. Ok? E a intensidade da força resultante sobre cada bloco. Fantástico. Então, vou resolver A, B e C. Vamos passar o slide? Vocês vão ver, então, como é que a gente vai fazer isso aqui. Ó. Queridos, vamos mudar aqui para a caneta vermelha. A parada é a seguinte. Vamos começar fazendo direitinho. Vamos fazer o diagrama do corpo livre, tá ok? Aqui, ó. Então, vou pegar o bloco A, que vai ser rápida a solução, tá? Bloco A. Coloco as forças todas que atuam em A. 20 newtons aqui, beleza. Nós temos o peso de A, tranquilo. Temos a normal de A, olha lá que mole. A força que A faz em B está no bloco B, isso é óbvio. Então tá lá, ó, Fzinho, tá bom? Só que B reage e faz uma força em A, que eu também chamarei de Fzinho. Olha lá. Desculpa aí se não está muito bonito, mas não importa muito aqui a beleza. O que importa é a efetividade na resolução. Então lá. Peso do bloco B e normal do bloco B. Olha que fantástico. Tá lá. Foi. Acabaram-se as forças todas que atuam, porque o sistema está sem atrito também. Tá joia? O que eu faço agora? Ué, agora eu monto o sistema de equações para cada corpo. Coloco aqui, ó. Corpo A. Vou colocar agora só A, tá, gente? A, 2 pontos. 20. Eu vou fazer tudo literal, tá ok? Tudo literal. 20 menos Fzinho é igual a massa de A vezes aceleração. Corpo B, como é que fica? Fzinho é igual a massa de B vezes aceleração. Montei meu sistema, cortei as forças, ficou 20 é igual a soma das massas, MA mais MB. Já sabíamos que ia dar isso, né? Vezes A. Vou recuar um slide para a gente pegar os dados. Ó. Quanto vale MA? A massa de A vale 3 kg e B vale 1 kg. Tá? Então, massa de A 3, massa de B 1. Então ficou o seguinte, aqui em cima, ó, isso implica, vou fazer mais aqui embaixo, ó, isso implica que 20 é igual a 3 mais 1
vezes A, tá bom? 4. E a caneta deu uma travadinha aqui, ó, tá dando uma travada. A é igual, se eu voltar, a 20 sobre 4, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Tá lá? E agora podemos resolver a primeira questão, a letra A. Então, olha só, já viram que no sistema assim de corpos, eu já faço diretão, já monto já o diagrama de corpos, diagrama do corpo livre, diagrama de forças, coloco todas as forças, escrevo a segunda lei para as forças na direção do movimento, já faço a continha que eu tenho que fazer, calculo a aceleração do sistema, que sempre as questões aqui vão pedir que você use a aceleração, ele não pede diretamente, mas você tem que fazer. Feito isso, eu posso agora resolver a questão A, que é qual é a força que o A faz S em B? É o Fzinho, certo? Tá aqui, ó. Então vamos lá. De onde vem a fórmula? A fórmula aqui, ó. Fzinho igual MB vezes A. Ah, que fantástico. MB vezes A. Acabou a questão. Fzinho igual M de B. Massa de B vale 1. 1 vezes a aceleração vale 5. 5 vezes 1, 5. Deu 5 newtons de força. Viu que interessante? Aplico em A, aplica-se em A 20 newtons de força, só que A aplica em B apenas 5 newtons de força. E a pergunta B é o seguinte, qual é o valor da força que B faz em A? Ué, é a mesma, paração e reação. Então aqui ó, a resposta vai ser 5 newtons também, não precisa nem fazer conta, tá bom? Para isso, tá lá. Vamos fazer ficar bonito aqui, eu vou botar uma cor aqui azulzinha, para poder destacar bem, senão fica muito monocromático. Eu sou fera das exercícios monocromáticos, tá bom? Aqui montamos também bonito, encontramos a aceleração também bonita aqui, ó, aceleração show de bola. O que nós temos agora, galera? Bom, agora nós precisamos fazer a letra C. O que a letra C pede para a gente? A letra C pede para que nós calculemos a força resultante, se eu não me engano, no corpo A e no corpo B, em cada corpo mole. A força resultante da massa de aceleração? Então a força resultante de A é a massa de A vezes a aceleração de A. Ok? Então, ó, força resultante no corpo A vai ser a massa de A vezes a aceleração. Ok? A força resultante, é o que ele quer que calcule, é igual a massa de A, que é 3. A aceleração, 5. Quanto que é a força resultante? 15 newtons. Ok? Professor, tem outra maneira de resolver? Claro que tem. Eu poderia pegar aqui, ó, só somar as forças. 20 menos 5, porque vocês já sabem que Fzinho vale 5. Aqui, ó, 5. 20 menos 5 dá 15. Então, eu posso colocar aqui do lado assim, ó. Ou 20 menos 5 é igual a FR. Né? FR 15 newtons. Não mesmo, tá? Esse é do corpo A. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Corpo A. Olha como é que eu estou organizado. Ok? Vamos agora para o corpo. Vamos para o corpo B. Força resultante de B. Percebam que nós já resolvemos, né? Lá em cima, porque a força resultante de B é a massa de B vezes a aceleração, que vai dar 5 newtons. Ó. Então, força resultante do corpo B é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu chamei de Fzinho, lembra? Só tinha uma única força no corpo B, na direção. Então, isso implica que Fr do corpo B, massa de B, 1. Aceleração, 5. Então vai dar 5 newtons. Ok? Aí poderia falar, não tem como fazer a soma das forças? Tem, mas só tem uma única força na direção do movimento. Vai dar Fzinho de qualquer maneira, tá? Não precisa nem resolver isso aqui. Mas eu fiz para você ver que dá para fazer sempre. Ou Fr, nesse caso, é igual a Fzinho, que é igual a 5 newtons. Está lá. Foi para todo mundo, galera? Fácil, né? Então, olha lá. Fizemos um exercícios maneiro sobre isso aí, sistema de corpos. Dei a explicação, resolvi o exercício rapidamente e vamos resolver o próximo e último exercício para vocês, hein? Olha, aproveitem, não é sempre que acontece isso não. Na montagem abaixo, sabendo que F é igual a 40 newtons, M1 igual a M2, que é igual a 1 kg, e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor da tração? Coloquei essa questão para você lembrar que tração é a força que atua nos fios. Mas perceba, quando
o corpo de massa 2. Aqui é massa 1, tá? Massa 1 e massa 2. Não importa muito, não está muito claro. Mas a gente não vai importar porque eles têm o mesmo valor, tá bom? Então, mas eu vou até salientar aqui, tá apagadinho, eu vou colocar M1 aqui, ó, ver se consigo fazer M1. Ih, caramba, M1. Não tá legal não, né? 1, M2, tá lá. Perceba que quando o bloco 2 ele é puxado para baixo, ele gera uma força no fio e essa força é transmitida. E aí o bloco 1 ele é puxado para cá, para a direita, certo? Então a tração no bloco 1 está para a direita. O bloco 1 reage e puxa o bloco 2 para cima, tá ok? Com tração. Outra coisa importante é a roldana. A roldana só muda a direção e sentido. Muda direção, roldana fixa, tá? E sentido da força. Ok? Isso é importante. Só isso que ela faz. A roldana fixa, tá? Muda a direção e sentido da força, tá bom? Isso é no caso da fixa. Beleza, pessoal? Isso é importante. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz antes. Ao aproveitar aqui mesmo, que já está bem isolado os corpos, eu vou desenhar todas as forças aqui, tá? Então, aqui, ó. Nesse corpo 1, eu tenho também nele o peso do corpo 1, e tenho a normal, porque está encostado na superfície, normal do corpo 1. Perceba que aqui não tem superfície apoiada, já estão todas as forças que deveriam estar aqui colocadas no sistema. Então, o que eu vou fazer agora? Ué, simplesmente, eu vou resolver o diagrama de força para cada um isoladamente, ok? Então, vamos lá, aqui, ó, aqui mesmo, aqui embaixo tem espaço suficiente. Então, fica, como o diagrama de força é dado para as forças dinâmicas, eu vou colocar 2 pontos, escrevo tração menos Fzão ou Fzão menos peso? Agora é uma incógnita que tem que ser resolvida. Boa pergunta. Professor, para onde está se movimentando o sistema? E para você, para onde está se movimentando o sistema? Está para a esquerda, aqui o corpo massa 1 está indo para a esquerda, ou o sistema está aqui, ó, descendo em relação ao corpo de massa 2? Ou seja, está indo no sentido anti-horário, anti-horário, anti-horário. Ou está no sentido horário? Para onde está indo o sistema? Bom, é fácil perceber isso. É um cabo de guerra. Quem é que puxa com mais intensidade? Esse cara é Fzão ou o peso? Só a gente calcular, poxa. Fzão é 40 newtons, está vendo aqui? Está aqui já, ó. E o peso do corpo é massa vezes a gravidade. A massa é 1, gravidade é 10, então aqui só vai dar 10 newtons. Então me fala aí vocês, para onde está se movimentando? Para esse lado aqui, cujo esse valor de força é 40 newtons, ou está no sentido horário, cujo peso tem 10 newtons? Então é fácil perceber que o sistema está então, no sentido anti-horário, tá ok? Então positivo é todo mundo, para esse corpo aqui, está indo para a esquerda. E para esse corpo positivo é quem está subindo. Ok, pessoal? Fácil. Agora eu posso fazer tranquilamente o meu sistema de força. Então vai ficar assim, para o corpo 1, fica Fzão menos tração é igual a massa 1 vezes a aceleração. Fácil, né? Fantástico. Vamos agora fazer para o corpo 2. Fica como? Tração menos peso ou peso menos tração? Tá? E aí? Como está subindo, obviamente tração é mais intensa. Então vai ser tração menos peso, massa 2 vezes aceleração. Está lá, aqui no sistema de forças. Cortei esse cara com esse cara. Eu vou cortar finalidade matemática, mas percebam que as equações ficam intactas, tá? Então a resolução disso fica F menos peso é igual à soma das massas M1 mais M2 vezes aceleração. Continuamos com o mesmo esquema. Se pedisse só aceleração, fácil. Eu tenho só duas forças atuando no sistema. Fzão e peso. Seria Fzão menos peso. Tá aqui, ó. É igual a soma das massas, ok? Vezes aceleração. Então tá lá. Fzão, eu tenho um valor. Vamos substituir. 40 menos o peso, que eu já coloquei que é 10. Olha lá como é que ficou fácil. Soma das massas, 1 mais 1 dá 2. E aceleração. Ok? 40 menos 10, 30. 30 é igual a 2 vezes A. A é igual a 30 sobre 2, que é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Fantástico.
Nós terminamos, encontramos a aceleração. Uma vez que a aceleração foi descoberta, então agora eu posso calcular o que ele me pede. Próximo passo, calcule a tração do fio. Eu vou escolher uma fórmula que tem tração. Esta tem tração, pode ser. Ou esta. Vou usar a segunda, que é mais simples, tá ok? A segunda é mais simples. Ok para todos? Então, beleza. O que eu faço? Facinho. É só jogar ela, só substituir. Vamos lá? Aqui mesmo nesse cantinho, ó. Bonitinho. Tração menos o peso, que é 10. Massa do corpo 2 é 1. Aceleração é 15. Tração é igual a 15 mais 10. Então, a tração no fio é de 25 newtons de força. Olha lá então, galera. Gostaram da questão? Essa questão vale a pena repetir, verificar todo passo a passo, ver como é que você faz, tá ok? É isso aí, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma questão. Se eu estou afiado, não estou. Então nós encerramos aqui agora, até porque fica muito tempo de exposição de aula e vocês cansam um pouquinho, né? Mas para o vídeo, dá uma descansada, retorna, refaz a questão, vê onde está faltando, coloca as sugestões aí que vocês querem, tá? Para melhorar, é sempre bom. Abraço para todos aí, tá bom? Até o próximo vídeo aula. Abração.